Bom dia, pastor. É uma alegria também estar aqui, né? E eu fico feliz que a gente tem uma lição especificamente para falar desse tema, não é? Então é muito bom, porque a educação adventista é um referencial, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então é muito bom saber que nós temos um espaço também dentro do estudo da lição. Muito bom, professora. Eu estou achando assim fantástica essa lição, porque como ela foi feita por educadores, é uma visão de um educador sobre a Bíblia. É verdade. É boa a visão assim, de um teólogo, mas a visão de um educador, ela tem uma conotação diferente. É pedagógica. É porque ela vai estar muito dentro do que ocorre no dia a dia na educação, né? Então, acho que tem uma maneira de colocar isso de uma forma bem mais prática, talvez. Verdade, verdade. Bom, nós vamos fazer uma oração então. Você que está com a gente aí no ambiente virtual, se quiser fechar os olhos, a gente vai falar com Deus e dar início então a esse nosso bate-papo juntos sobre o tema adoração no contexto da educação. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse momento. Estamos aqui para juntos aprofundar nossa caminhada cristã e compreender um pouco mais sobre o que é adorar-te, como adorar-te e como o processo de compreensão da adoração ele é importante. Por isso nos ajude a aprofundar esse tema e a viver a prática dele, porque queremos oferecer a Ti uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Professor, o nosso texto inicial está lá em 1 Crônica 16, 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao teu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A gente percebe aqui, professora, que Deus convida a gente a tributar a Deus, a entregar a Ele uma adoração verdadeira. Como é que a gente pode compreender esse tema? Qual a relação que tem o processo educativo com a adoração? Será que eu preciso aprender a adorar? É isso que a Bíblia está dizendo? Tudo que a gente faz na vida, a gente precisa aprender. Até as coisas mais básicas, né? A se alimentar, a falar, tudo isso tem que ser aprendido. Então, não tem como a gente ter uma adoração correta. Por mais que a questão da adoração, parece que Deus já deixou no nosso DNA, que a gente sente necessidade de algo acima, além da gente. Isso aí, desde os antigos gregos que já estudavam, os filósofos, a metafísica, aquilo que está além do físico, dos sentidos. Então, isso já existe no ser humano. Okay. Mas só vai ter essa adoração, como ele coloca assim, a quem eu devo adorar, de que jeito eu devo adorar, isso aí tem que ser aprendido. É um processo de aprendizagem, sim. Uma vez eu ouvi uma palestra do Dr. Rodrigo Silva, e ele é um grande pesquisador, um arqueólogo. Ele fala que poderíamos chamar o ser humano de homo-religiosos, porque é uma tendência natural da gente querer adorar alguma coisa, uma vontade de encontrar a fonte de vida, o eterno. E o interessante é que ele conduziu que mesmo aqueles que são céticos têm algum tipo de devoção. E é claro que a gente vai perceber agora que o nosso objeto de adoração ele tem que ser aquele apresentado pela Bíblia, Deus, o Criador, o Salvador. Mas essa questão de adorar, eu acho que ela é comum, né? Todo mundo tem um ator que admira, um jogador de futebol, um atleta, alguma pessoa importante, uma autoridade, e que acaba que essa admiração... A própria lição coloca lá, né, um estudo, né, dentro da sociologia, a questão lá dos totens, né? Primeiro, as tribos arrumavam alguma coisa da natureza, geralmente um animal que os representava de alguma forma. A história lá, né, que você é ágil como um gato, você tem uma coragem de leão, então alguma coisa assim. Só que com o passar do tempo, aparentemente eles erigiam aquele animal como o que ele chama de totem, e mais tarde começavam a adorar aquilo lá. Então, na verdade, é muito bem colocado ali que
passava a se adorar a si mesmo, então. Porque aquilo os representava primeiro. Aí depois já passava a ser um objeto de adoração. Então, a gente se pergunta assim, o que nos representa hoje? Então, quando algumas pessoas falam assim, eu sou, aí diz assim, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu sou, enfim, falando de algum time de futebol, aquilo me representa. Ah, eu sou fulano, agora política, né? Ah, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem. Então, tipo assim, aquilo me representa. Então, eu estou colocando isso como minha representação. Então, várias coisas. Quando a gente diz assim, eu sou cristão, aí a gente está dizendo quem nos representa. Mas, na verdade, isso aí é comum. O ser humano sempre vai ter um referencial que é fora e acima dele. Agora, existe uma diferença entre admirar algo ou ter algo que lhe represente em uma filosofia de vida, uma escolha partidária ou esportiva, de uma veneração, de adoração. Agora, há o risco de uma admiração se tornar adoração, mas é diferente uma coisa da outra. Sim, é diferente, porque quando você tem gosta de alguma coisa e admira, até como exemplo, todos nós somos e temos exemplos. Isso aí é algo muitas vezes positivo, a gente precisa dos exemplos. Agora, quando isso passa a ser o referencial da minha vida, aí sim, aí já cai na questão da adoração. Eu acho que o que vai entrar aí a diferença é ocupar o destaque no coração, demandar um grande tempo. Que nós temos para isso. Sim. Isso aí, com certeza. Agora, interessante, estava pensando aqui, a senhora estava falando, por que será que o ser humano tem tanta facilidade de adorar mais as coisas que ele pode ver, mesmo sabendo que elas são limitadas, do que aquele que não podemos ver, mas que é existente e pré-eterno? É algo interessante essa reflexão, né? Nós somos seres decaídos, na verdade. Então, eu creio que Adão e Eva, com a natureza que eles tinham, eles realmente tinham uma condição muito melhor de prestar uma adoração do que nós temos. E eu creio que uma outra questão é que nós estamos muito longe das coisas de Deus. Por exemplo, a gente que vive na cidade, a gente tem muito pouco contato com aquilo que Deus criou. Natureza. A gente olha muito para aquilo que o ser humano criou. A gente lê menos a Bíblia. Então, a gente passa a ter contato pela mídia, por livros, por material escolar, muito com o pensamento humano. É assim, o que o homem faz, do que o ser humano é capaz. Então, eu creio que isso tudo ajuda a embotar um pouco a nossa sensibilidade para quem realmente a gente deveria adorar. E falando disso, algumas participações aqui. Obrigado aí a Cristina Pinheiro, a Marzila Valente, a Giuseppe Carmine Tancredi, lá da Itália, seja bem-vindo. A Joyce Conceição, inclusive pede oração aqui pelo seu filho Leonardo e pela esposa dele que está grávida. A gente vai estar orando, viu, Joyce? A Tirza e a Aparecida de Fátima, ela coloca assim: somos aptos a adorar algo e somos religiosos, mas o nosso objetivo é adorar somente a Deus. Obrigado, Aparecida. Amém. Nós concordamos com a sua posição. A Rosimeire Braga, ela fala que é muito boa essa dupla aqui. Que Deus abençoe. Tudo bem, Professora Rose? Helena. Que bom. Obrigado, Rose, pela participação aqui, pela motivação, né? Professora, nosso guia de estudos aqui, quem quiser pode adquirir ele de forma digitalizada, tá? Pelo site cpb.com.br. E nós temos aqui nesse guia algumas perguntas para a nossa reflexão. E tem uma pergunta aqui. Lá na história de Daniel, um personagem histórico e um profeta que viveu por volta do 6º século a.C., o que a gente aprende com a história relatada no capítulo 3, onde envolve uma cena de adoração com os amigos dele? Parece que ele estava em alguma missão, em alguma viagem, ou alguma coisa ele estava fazendo, porque ele não é apresentado nesse capítulo, e aí envolve algo sobre adoração. O que a gente pode aprender? Eu creio que a gente pode aprender muita coisa, pastor. Mas eu particularmente aprendi bastante da questão de que a nossa firmeza em relação à adoração a Deus, ela não acontece num momento.
precisa existir todo um aprendizado para isso e um preparo para isso anterior. Porque na hora da crise, algumas pessoas falam assim, na crise a pessoa se tornou isso. Na verdade, não. Eu creio que na crise a gente revela o que exatamente a gente é. Então, esses rapazes, eles passaram por um aprendizado de adorar a Deus. Eles sabiam os mandamentos de Deus. Inclusive o segundo mandamento, que você não pode se curvar diante de uma representação de Deus. Então, eles internalizaram esse conhecimento. E quando chegou o momento da prova, que muitas vezes a gente é cristão no tempo que as coisas estão tudo bem. É fácil a gente... Tem até uma música, acho que dos Arautos do Rei, não me lembro, diz assim, é fácil ser cristão quando tudo vai bem. É Luiz um cantor Cláudio. Luiz Cláudio. A chance. Isso. Então, isso é verdade. Eu já passei, assim, para me criticar algumas vezes. Por exemplo, uma vez, há um tempo atrás, o senhor acredite, eu comprei um objeto no sábado. Porque naquele momento era uma necessidade, tinha outras pessoas envolvidas e assim, ia ser um transtorno, mas assim, eu não tive fé suficiente. O senhor acredita para dizer assim, não, isso aí, de alguma forma Deus vai resolver, tem outra forma. Eu fui e comprei. Então eu fico pensando assim, poxa, se eu não firmar minha fé em Deus... no dia a dia, nas coisas que vão acontecendo na vida, dificilmente eu vou ter essa fé que os hebreus tiveram lá para poder ter a vida em perigo e resistir. Então, para mim, assim, o meu aprendizado de cada dia, a minha fidelidade nas pequenas provas da vida é que vão me preparar para estar fiel quando a prova for muito mais intensa, for muito maior. Só contextualizando para quem talvez não leu a história, o capítulo 3 mostra o rei fazendo uma grande imagem e pedindo para que todos ajoelhassem e adorassem. Maior ainda, porque o texto aqui de Apocalipse 14, 6 a 12, Sim. Eu fiquei assim muito analisando esse texto, que ele pergunta aqui, por que a questão da adoração será tão central na crise final antes do retorno de Cristo? E eu vejo que nós estamos caminhando para uma distinção muito clara no mundo hoje, que até um tempo atrás não era tão visível. Mas agora está sendo muito clara sobre quem adora a Deus e quem não adora. Então, em tudo, praticamente, seja na fidelidade à Bíblia, seja na questão de quem é Deus para a gente, seja, enfim, no nosso dia a dia, nos discursos, no mundo hoje, a gente está percebendo já uma distinção. Essa linha, eu acho que vai ficar muito clara daqui para frente. Quem realmente adora a Deus e quem não adora. E é a última chance de decisão. É o último tempo para a gente decidir se realmente nós vamos adorar a Deus ou não.
Então, por isso que eu acho que essa questão é tão central hoje para nós como cristãos. Ela é muito séria. Eu vejo que hoje as pessoas, de forma geral, fizeram uma inversão de valores, né? Tratam coisas melhor do que pessoas e colocam a criatura no lugar do Criador. Sem dúvida, sem dúvida. A gente observa, né? Fala assim, poxa vida, mas como é que os egípcios antigos, que negócio é esse de adorar rã, adorar um crocodilo, adorar, né? Eles tinham vários animais assim que eram considerados sagrados. Eu estive lá no museu do Cairo. Tem as múmias, inclusive, eles mumificavam esses animais para levar com eles para uma próxima vida. Tem as múmias desses bichos lá, de tanto que eles veneravam isso. Aí você fala assim, mas hoje a gente não faz isso. Mas é como o senhor já comentou. Só que hoje a gente só mudou o objeto. Mas a forma acaba sendo a mesma. É assim, algo que não é Deus. E a gente continua, muitas vezes, assim, sendo muito tentado a adorar. Nós temos aqui algumas participações, professor, e até pedido de oração. O Carlos Salles. Carlos, a gente vai estar orando por você, ele pede oração aqui pela sua saúde. Está com a doença cruel, difícil. Carlos, que Deus cure você, Deus traga saúde. O Carlos Salles. Obrigado aí pelo Sidney, lá de Natal, a Lia Pinheiro, o Joaquim Silva. O Marco Rafael, ele faz uma pergunta, professora. Olha o que ele diz assim, ó. A Bíblia nos mostra como orar e como adorar. Será que nós podemos seguir o exemplo da adoração, por exemplo, de Davi e Salomão como adoradores verdadeiros? A Bíblia mostra, sim, toda forma de adoração. E o próprio Jesus é o maior exemplo de adoração que nós temos, porque ele estava adorando a Deus, fosse todos os sábados na igreja, então ele fazia adoração pública, participava, que é algo que parece assim que muitas pessoas estão perdendo. Acho que a gente vai tocar daqui a pouco nessa questão aí de adorar em espírito e em verdade, a gente vai acabar falando sobre isso. Mas sim, e esses homens também, eles estavam também, Davi, Salomão, eles adoravam a Deus também no templo, estavam lá para adorar a Deus, mas adoravam a Deus no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, na sua maneira de viver, naquilo que eles falavam, ensinavam e viviam. Também estavam adorando a Deus. Com certeza são referenciais para a gente ter em mente, sim. Então, para a gente fechar essa primeira parte sobre adorar aquilo que é errado, então a gente pode adorar o dinheiro, o poder, o sexo, a si mesmo, algumas estrelas do mundo da música. Então, aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais coloco no meu coração, aquilo que eu mais dedico tempo, se torna o meu objeto de adoração. Sim, nossos estudos, nossa carreira, um namorado ou namorada, tudo isso pode ser objeto de adoração quando tira o lugar que pertence a Deus. Perfeito. Bom, agora para falar um pouquinho sobre esse processo educativo. Então agora a gente vai falar para todos, especialmente para aqueles que são adultos, estão numa posição de influência sobre os mais novos. E aqui eu abro um parêntese, professora. Nós nunca vivemos uma circunstância tão complexa para se educar como o momento presente. Hoje, eu me sinto assim, muito desafiado para educar a geração nova, porque tudo que a gente fala é conferido por eles, pelo Google, pela internet. Eles não acreditam mais no que nós falamos no primeiro momento. Antigamente, quando uma professora, um professor falava algo, um pai, uma mãe, uma avó, a gente ouvia, abaixava a cabeça e falava, sim senhor, sim senhor.
respeito disso. Olha o que diz aqui o versículo 13 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Aí vem o verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Professora, como transmitir aos mais novos o temor e a obediência a Deus nesse contexto que a gente está vivendo tão difícil? É verdadeiramente um desafio. É muito desafiador. E eu colocaria algumas coisas que, assim, são mais do que importantes, são essenciais. Primeiro, a própria Bíblia diz que a nossa sabedoria, ela tem que estar ancorada no Senhor. Então, primeiro, nós como educadores, a gente precisa conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus. E ele coloca aí a questão da nossa responsabilidade de transmitir. Então, isso aí, nós precisamos colocar isso como prioridade. Então, eu falando da minha própria experiência, né? Os meus filhos sempre tiveram, até mais de 10, 12 anos, a hora de história para dormir. E eles cobravam isso, porque a gente acostumou, desde que eles eram muito pequenos. Eles nem sabiam falar direito, mas eu já terminava ali o horário que era para eles irem para a cama, aí era a hora de contar história para eles. E utilizei muito as histórias da Bíblia, uns livros antigos que tinham de histórias muito boas, tipo Pérolas Esparsas, não sei nem se as pessoas sabem desse livro hoje, Serões do Tio Silas. Belas histórias da Bíblia. Belas histórias da Bíblia, depois. Mais tarde, até uns livros que são seculares, mas que tem assim, um conteúdo muito interessante. Tinha uma coleção, eu lembro, que era Novo Tesouro da Juventude. Ensinam valores, né? Volumes, com assim, uma enciclopédia, na verdade, de conhecimento de todas as áreas. Então, assim, muita coisa que a gente podia ir contando para eles e passando isso à frente. Hoje eu percebo que o tempo para os filhos, ele diminuiu muito. As exigências hoje da vida, ou exigências reais ou até imaginárias, no sentido de que a gente prioriza aquilo que é importante. Então, assim, essa transmissão fica muito por conta da mídia hoje. Então, esses meninos e meninas, a questão da internalização de valores é muito mais difícil. Agora, talvez a tragédia maior seja a questão de a gente falar coisas que a gente não vive. Eu penso que isso é mais grave. Então, assim, quantas vezes meus filhos me viram lendo a Bíblia para mim mesma, assim como depois eu lia para eles. Mas eu tinha que ter respostas. Muitas vezes nós não temos as respostas. Aí se eles chegam com perguntas para a gente sobre coisas que a mídia não responde muito bem, mas a Bíblia responde, mas eu não conheço a Bíblia direito. Então eu não tenho aquela resposta, ou fica uma resposta muito vaga, porque eles exigem as coisas com muita verdade, com muita propriedade. Então eu creio que o conhecimento, pastor, tanto na área da Bíblia, do escrito do Espírito de Profecia, mas também do mundo em geral. A gente não pode se fechar, de repente, também só no conhecimento religioso, porque a gente precisa ter uma visão de mundo. Onde é que eles estão vivendo? O que é que as pessoas prezam? Porque se eu não souber isso, fica difícil de eu dar uma resposta coerente para as dúvidas que eles têm. É complicado. Uma pergunta curta para uma resposta curta. Como educadores, o que conta mais? O conhecimento ou o exemplo? Conteúdo ou exemplo? O exemplo. O exemplo conta mais.
Eu lembro que eu ouvi uma frase muito triste, certa vez, com respeito a uma pessoa que trabalhava numa escola, que eu trabalhei, uma escola cristã, e eu vi uma garota muito triste, e ela estava assim, muito fragilizada, e eu falei para ela, filha, como eu posso te ajudar? O que aconteceu? Ela falou assim, eu não entendo por que aqui se fala tanto em amor e quando eu tenho uma dificuldade, eu sou tratada de forma tão dura. Nossa. Sabe, aquilo assim mexeu comigo. Porque eu fiquei pensando, nossa, a prática não está batendo com a teoria. Uma incoerência, né? É incoerente. Então, por exemplo, quando eu defendo determinados posicionamentos que eu tenho que defender, eu sou historiadora, eu sou filósofa. E quando eu defendo esses posicionamentos, eu estou defendendo a favor daquilo que é bíblico ou contrário àquilo que é bíblico. Então, isso aí tem mais a ver com exemplo do que com conhecimento. E é como diz o pensamento, né? O conteúdo, o conhecimento, ele pode até formar, mas o exemplo, ele arrasta, né? Sim. Ele passa por cima de tudo, né? Então, quando a gente olha os salmos, a gente percebe que a maior parte deles são lembranças de quem Deus é, declarações do que Deus fez. E eles cantavam os salmos, né? E tinha um aspecto pedagógico nisso, né? Muito. Nós tínhamos isso também. Você vê que tem música para ensinar os livros da Bíblia, nós temos músicas dos 10 mandamentos, que hoje tem muita gente na igreja, pasme, tem adultos na igreja, não é só criança não, que se você pedir, recita para mim os 10 mandamentos, vai ter dificuldade. A pessoa vai se enrolar. Vai esquecer de algum? Uma vez até a pessoa perguntou assim, mas tem que ser na ordem? Aí, então, tipo assim, se as coisas mais básicas dá para ser ensinada. Então tem muitas maneiras de ensinar. Sabe a escalação do time da seleção brasileira que foi campeão na Copa de 94, mas não sabe o nome dos 12 discípulos. 70 muitas vezes sabe falar. Se perguntar o nome dos 12 discípulos, não sabe. Já fica assim, peraí, deixa eu ver. Aí fica. É complicado porque a memorização, hoje a gente tem informação demais, pastor. É claro que há um tempo atrás não existia isso. Há um tempo atrás, se você quisesse uma informação, você precisava ir muito em busca dela. Então, hoje, a gente tem informação demais. Eu estava lendo um estudo que o que nós conhecemos hoje em 24 horas, a geração de hoje, há 100 anos atrás, uma pessoa levava, em média, 20 anos para ter acesso à quantidade de informações que uma pessoa hoje tem em um dia. É um paradigma totalmente diferente. Agora, dessas informações, quantas são formações? Quantas vão formar alguma coisa nessa pessoa? Quantas vão servir para formar o caráter, para formar a pessoa em termos de ser um bom cristão? Aí é quase zero. Que desafio, né? Uau! O que eu estava lendo aqui na lição é que ela comenta o porquê estudar os feitos de Deus e conhecer o plano de Deus, que é para gerar em nós obediência e confiança. E as duas coisas têm que andar juntas. Não adianta eu dizer que eu confio em Deus se eu não obedeço a Deus. É verdade. E eu vou responder a Deus que eu confio nele, vivendo aquilo que ele planejou para nós. Como é que a gente pode, então, ensinar aos mais novos, que ainda estão construindo a sua vida, de que vale a pena obedecer e confiar em Deus? Eu creio que sendo exemplo, pastor. É muito difícil uma pessoa mais jovem confiar em algo que ele não me vê confiando. Essa é a questão. Por exemplo, eu fico pensando quantas pessoas não são hoje bons profissionais em algumas áreas porque conviveu com pessoas dessas áreas que só reclamavam e falavam mal daquilo. Então, eu penso assim, se eu, por exemplo, chegasse em casa e visse, eu penso no exemplo do meu marido, do Sila.
se ele fosse, por exemplo, alguém que chegasse em casa e o tempo todo dissesse assim, nossa, ser engenheiro é horrível, eu não sei por que eu estou nessa profissão, isso aqui dá um trabalho muito grande, isso aqui é isso e aquilo. Eu creio que nunca meus 2 filhos escolheriam ser engenheiros. Mas ele sempre fala dos desafios, daquilo que é desafiador na profissão, e coisas que se consegue fazer, como a engenharia consegue coisas maravilhosas. Então ele sempre partilhou isso. Inspirou eles, né? Eu creio, porque nós nunca dissemos para eles que eles deveriam fazer um curso ou outro, entendeu? Mas eles fazem. E hoje eu tenho a alegria de muitas vezes ver alunos meus, que foram alunos meus desde o 6º ano, alunos de história. E essa semana mesmo, um deles, que vai fazer vestibular agora, falou assim, professora, eu vou ser historiador. Uau! Aí eu disse, nossa, que legal. Aí eu disse assim, por que você vai ser historiador? Ele falou assim, porque eu aprendi a amar a história, professora. Uau. Sabe? Então, assim, é uma coisa que realmente eu amo, eu gosto demais, eu me realizo muito, né, com isso que eu faço. Então, eu fico feliz, né, de ver, assim, que de alguma forma isso passa. Agora, e como cristão? O que eu falo de Deus? Então, se eu chego assim, nossa, minha vida tá uma droga, isso é tão difícil, sabe? Assim, meus filhos, se não me veem assim, gente, Deus é tão bom, você não sabe o que aconteceu hoje. Olha, eu orei por isso aqui, aí recebi essa resposta de Deus. Olha, você não tem ideia, né? Como muitas vezes a gente fala, lembra que eu estava orando por fulano de tal, assim, deu certo, foi tudo bem, sabe? Então, assim, quando a gente está acostumado a falar de como Deus é bom, de como Ele atende nossas orações, mas no dia a dia, não é assim aquela teoria de, olha, a gente tem que adorar a Deus, porque senão isso e aquilo, mas é assim, o que Deus está fazendo na minha vida, como é que Deus está sendo bom para mim, né? Então, às vezes a pessoa pergunta assim, você está bem? Eu digo, eu estou mais do que bem, na verdade, porque Deus é muito bom comigo. Então, assim, quando a gente partilha isso, fica muito mais fácil, eu creio, a gente falar de outras coisas também, de outros aspectos de Deus. É a nossa vivência. Então, o nosso testemunho, partilhar da nossa experiência com Deus, dos nossos desafios superados com Deus, é que vão realmente inspirar quem está do nosso lado, né? Sim, muitas vezes eu pedi para eles, meus filhos, orem hoje por tal coisa, que a gente vai precisar disso, eu estou precisando disso. Eu pedia para eles orarem. Às vezes eu peço, meus alunos também, orem hoje por tal propósito, por tal coisa assim. Né? E depois a gente fala, olha, foi muito bom, deu certo, poxa, Deus atendeu, foi muito bom. Então, assim, essa partilha era o que o povo fazia, né? Uhum. Chegava assim cantando os salmos, dizendo assim nos salmos, olha, Deus nos livrou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, porque a gente esquece muitas coisas. Sim. Então, quando a gente repete isso sempre, e está nas músicas, e está no nosso dia a dia, nossa, aí vai ficando a vida cotidiana com Amém, Deus. Amém. Obrigado pela participação aqui de vários aqui, a Maria Fernandes, lá de Parauapebas, a Alessandra Sá, ela comenta aqui conosco que hoje a informação a Regina Almeida diz que a informação é em tempo real. Antigamente alguém escrevia, demorava um tempo para imprimir, para chegar ao acesso àquela informação. Hoje não, está acontecendo e já está ali, sendo apresentada na rede, né? A Aparecida comenta, quando um filho vê o pai e a sua mãe orar, louvar e contar tudo o que passou com o povo de Deus no passado, e mostrar as bênçãos e milagres, pai e mãe para os filhos acabam se tornando então uma referência, né, para eles. A Kelly, ela colocando, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Obrigado, Kelly. Ela diz assim, só tenho motivos para agradecer a Deus o tempo todo. Amém. Deus seja louvado, Kelly. Professora, aqui no livro de João, capítulo 4, verso 24, nós encontramos uma fala importante de Cristo aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Cristo havia conversado com a mulher de Samaria e nessa conversa o assunto partiu para a adoração. E aí houve uma divergência, né? A adoração depende de um lugar, né? E aí Cristo diz aqui, verso 24,
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, afinal de contas, o que quer dizer isso, adorar a Deus em espírito e em verdade? Hoje a gente tem dois extremos muito perigosos no mundo. Tem um extremo onde o que vale na questão da adoração é a experiência pessoal, é como eu me sinto, né? Então isso toca o meu coração, isso me traz um êxtase, então isso é bom, então isso é suficiente para a minha adoração. Então eu adoro a Deus. Eu tenho uma amiga que falou assim, não, eu vou em determinada congregação porque lá eu me sinto bem. Eu disse, mas o que é se sentir bem, amiga? Ela falou assim, não, porque lá tem assim, umas músicas, umas coisas assim que me relaxam. Aí eu saio de lá assim, relaxada, tranquila. Então, essa questão, tudo bem, é o espírito, tá? Mas o espírito que ele está falando aqui, né, é a questão do meu reconhecimento de Deus, o amor a Deus. Isso é importante, claro. Mas eu corro o risco, se eu ficar só nisso, de repente estar aqui na igreja, ouvir um sermão profundamente bíblico, não é? Daquilo que Deus quer de mim, mas sair daqui e dizer assim, hoje não foi bom porque eu não me senti bem, entende? Então, por isso que ele fala assim, em espírito e em verdade. As duas coisas. As duas coisas. E Jesus disse, a verdade quem é? Sou eu. A tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Então, claro que o nosso emocional, ele é importante. Realmente precisa dessa ligação. Isso aí é importante. A gente está antenado com aquilo que está sendo falado. O Caio estava falando, né, a questão da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela mexe com o emocional da gente. Se a gente contemplar a cruz de Cristo, a gente vai ter um espírito quebrantado para realmente adorar a Deus. Não tem como a gente ficar contemplando esse sacrifício por nós e não se sentir emocionado com isso. Mexe com o nosso emocional. Então isso é verdadeiro, mas ao mesmo tempo só mexer com o meu emocional, se não me levar também para a palavra de Deus, para eu olhar para ela e dizer assim, é verdade, Senhor, a tua vontade é essa, nem é a minha, mas é a sua vontade, então meu racional vai trabalhar nesse sentido. Então a gente pode dizer que o espírito tem a ver mais com a experiência e a verdade com o conhecimento. Então a minha experiência religiosa, ela não pode superar o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade não pode ser destituído da experiência. As duas coisas vai ficar uma coisa muito mecânica também, né? Sim. Então é o outro extremo. As pessoas que não veem a alegria no Senhor, a alegria na adoração, né? O prazer de fazer as coisas para Cristo. Então só vê praticamente a obrigação. Então isso se torna também muito árido e eu acho que até uma hora a gente desiste disso. Que a gente pode entrar no espiritualismo falso, né, ou sem vida, ou para uma religiosidade superficial, né, aquela coisa bem formal, sem vida. Porque tem gente que fala assim, não, Jesus para mim é suficiente. Né? Então eu não preciso dessas doutrinas, tudo. Mas tipo, o próprio Jesus, ele é uma doutrina. Porque ele mesmo se amalgama com a questão da palavra, quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele fala assim, a palavra é a verdade. Então, Jesus é uma doutrina bíblica, verdade. O próprio Jesus. Verdade. Bom, lendo mais algumas participações, obrigado por você estar participando conosco. A Maria Raimunda, ela coloca, os pais são espelho para os filhos. Amém, Raimunda. E o Raimundo Costa diz, experiência, obediência e testemunho do amor de Deus em nossas vidas demonstram que o adoramos em verdade. Amém, Raimundo, muito obrigado. A Regina Almeida coloca, adoração por emoção não edifica. O racional, nesse momento, promove reflexão. E a Ivanize Daniel, ela deixa o comentário.
Quando acreditamos, mesmo antes de acontecer, confiamos em Deus. E tenho visto no meu dia a dia, por mais difícil, confiar nele sempre é o melhor. Amém. É verdade. Obrigado, Vivanise, pelo seu comentário aqui, o último do nosso chat até esse momento. E essa questão, pastor, entra na questão da educação também. Porque eu lembro que uma vez um dos meus filhos, quando chegou quase na adolescência, uma vez ele me chamou e falou assim: mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Eu falei assim: como assim você não quer mais ir para a igreja? Ele falou assim: ah, mãe, eu não estou gostando mais. Eu vou lá, eu não estou aprendendo nada. Eu acho que eu tenho direito, olha isso. Eu acho que eu tenho direito, isso já com uns 14 anos. Né? Eu não tenho direito de escolher. Eu falei assim: tem, claro que você tem. Mas só que enquanto você estiver na minha casa, você vai para a igreja junto comigo. Quando você tiver a sua vida própria, aí se você quiser escolher, perfeito, meu filho. Mas enquanto você está comigo, é comigo que você vai. Então você não vai ter esse direito de escolha aqui em casa. Eu acho que eu fui até dura com ele, mas tipo assim, ele já saiu de casa, mas ele continua na igreja, continua vindo para a igreja. Amém. Então tem que ensinar mesmo. Até quando muitas vezes eu não estou gostando, meu sentimento não me diz isso, ele não é correto, né? E a senhora fez um comentário muito importante. Hoje, nesse cuidado paternal, materno, de dar o filho a liberdade de escolha, a gente não pode esquecer que nós temos uma autoridade cobrada por Deus dentro de casa. Exato. E com amor a gente tem que exercer essa autoridade. Ah, tadinho, ele não quer ir, não adianta forçar. Então fica em casa, filho. Pode jogar o seu Xbox, o PlayStation, pode ficar no computador, pode ver filme da Netflix, da Amazon Prime, e eu vou para a igreja, eu vou orar por você. Eu não vejo a sabedoria de um pai fazendo isso. Eu também não. Eu já vejo sabedoria na sua atitude, com amor, com prudência. Olha, filho, tudo bem, então você vai comigo, mesmo sem querer, e aí quando você tiver sua própria vida, você fica em casa na hora do culto. Mas agora não, você vai comigo. Enquanto está na minha responsabilidade, Deus vai cobrar de mim, pastor. É isso aí. Então eu tenho que ter essa consciência. E outra coisa, professora, o filho, a filha, só vão ter gosto pela igreja, pelo momento coletivo, se ele for gostoso em casa. Porque se não tem um culto familiar em casa, se não tem aquele momento bem gostoso, desejável em casa, que é preparatório para a adoração coletiva na igreja. Ou se o culto familiar é um tédio. Sim. Ainda tem isso. Ou nem existe, né? Às vezes ele nem acontece, é só o pôr do sol para chegar do sábado. Uma vez uns alunos foram fazer pôr do sol na minha casa e eu achei interessante um deles falando assim: poxa, professora, o pôr do sol aqui é muito legal. Aí eu falei assim: mas muito legal como? Ele é de família adventista, né? Não é daqui da nossa congregação, é de uma outra. Ele falou assim: não, porque lá em casa demora demais. Tem tanta coisa que a gente fica muito cansado. E é um alerta também, né? Para a gente tornar o momento prazeroso. Sem dúvida. Vamos, né, que o tempo e proporcional a cada idade, né? Sim. Eu lembro, meus filhos eram bem pequenininhos, eu contava historinhas, era uma música bem infantil, uma historinha curta e era bem dinâmico. Tinha um bichinho, um flanelógrafo, alguma coisa, um brinquedinho. Todo sábado, professora, a gente comprava um brinquedinho de R$1,99 e dava para ele. Ficavam esperando o presentinho do sábado, que era para mostrar que aquele dia era especial. Aí eles cresceram e a gente mudou a estratégia, mas assim, a gente precisa adequar, não é? A maneira de apresentar Deus, o dia de Deus, as bênçãos de Deus, para criar esse desejo, essa expectativa positiva de adoração na vida dos filhos, né? Porque a partir de que eles já conseguem participar, deixar eles também fazerem as coisas, deixar eles participarem. Ler a meditação, fazer oração. Porque daí eles vão achar beleza nisso, que é um dos temas que a lição também explora. Verdade. Não é? Ver a beleza da santidade de Deus. Então, eu estou participando disso. Então, é mais fácil de eu enxergar. Perfeito. Mais algumas participações aqui. Olha aqui, ó, sobre a firmeza. A Aparecida já colocou. Quando o pai é firme no momento, o filho acha que está ruim, mas no futuro ele vai agradecer pela firmeza dos pais. Amém. Obrigado aí pelo apoio, viu, Aparecida? E a Rosimeire Braga coloca: verdade, os pais precisam exercer o sacerdócio do lar, precisam ser um pai ou uma mãe na essência, precisam ser firmes
nas decisões. Deus abençoe. Obrigado, viu, Rosimeire? Professora, em 1 Crônicas 16, verso 29, que é o nosso texto áureo, né, inicial, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Essa expressão final, o que seria isso? Beleza da sua santidade. E que lições a gente pode tirar com isso? Até o senso comum entende isso, pastor. O senhor vê quando nossos meninos são pequenos, ou até outras pessoas que fazem uma coisa errada. Veja, a gente usa esse termo, mas que feio isso. Verdade. Enquanto que quando age certo, faz uma coisa louvável, uma coisa boa, a gente fala assim, que lindo. Verdade. E a gente não está falando de beleza estética. A gente está falando de beleza no sentido de atitude, qualidade do que é bom, Uhum. qualidade do que é correto. Então, quando ele fala assim, a beleza da santidade de Deus, realmente o pecado é feio, ele é horrível. E a gente, às vezes, nem para pensar nisso em termos teológicos, mas a gente tem essa noção. Quando a gente elogia como belo aquilo Uhum. que é bom, Sim. aquilo que é correto, e feio aquilo que é incorreto, aquilo que é errado. Então, eu creio assim que quando a gente fala a beleza da santidade de Deus, tudo em Deus é belo, porque tudo é certo, tudo é correto, tudo é santo. Por isso, trazer oferendas também para Ele faz parte de apreciar a beleza da santidade de Deus. E a gente também faz isso, a gente não gosta às vezes de recompensar alguém que fez uma coisa muito boa. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que dar uma lembrancinha para essa pessoa, porque o que ela fez é tão bom, foi tão bonito, né? Foi tão legal. Então, assim, por que a gente oferta para Deus também, quando a gente vem aqui para louvar a beleza da santidade? Sim. Porque a gente sente, assim, que é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Então, eu preciso, assim, demonstrar isso também, não só com palavras, com meus hinos, com minhas orações, mas eu tenho que demonstrar também com alguma dádiva daquilo que Deus pede. Então, eu tenho essa noção da questão de adorar na beleza da santidade de Deus. Então isso reflete também que a gente tem que ir à presença de Deus como uma pessoa consagrada, separada, com alegria. Mas aí alguém que está ouvindo, a gente pode pensar, poxa, eu tenho cometido tanto erro, eu tenho andado tão errado, que eu devo ser uma pessoa muito feia diante de Deus, muito suja. Então nem vale a pena eu ir à igreja, nem vale a pena eu assistir um culto pela internet, nem vale a pena eu ler a Bíblia. O que a gente poderia dizer para uma pessoa que se acha nessa condição hoje? A gente pode dizer para ela que ela está totalmente certa, que realmente ela é assim. Mas isso nós todos somos. Até quem tem uma capa bonitinha, mas a gente tem pecados. Eu lembro de um texto do Espírito de Profecia que diz que um dos pecados mais invisíveis e mais horríveis diante de Deus é o egoísmo. E é um pecado que as pessoas não olham para ele porque não conseguem vê-lo. Mas eu digo para essa pessoa, lembra que Deus tem a cobertura perfeita para tudo que está feio em você e em mim. A graça de Deus, ela cobre tudo isso. Então, quando eu chego para Deus e coloco diante dele essas minhas mazelas, esses meus pecados, esses meus erros horríveis, eu tenho na cruz a certeza de que eles serão perdoados e eu sou aceito no amado, como a Bíblia diz. Não é nos meus pecados, é na pureza e na santidade de Deus. Amém. Jesus veio para me restaurar para isso. Então o convite é um convite da graça, não é? Eu queria ler um texto aqui de Isaías capítulo 1, verso 18, dizendo assim, olha, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que coisa fantástica, é um convite para quem se acha nessa condição. Venha até Deus, venha a sua palavra, venha à sua casa, apresente sua vida com lutas, com desafios e pecados e receba o perdão. Contemple a beleza da santidade dele e seja então um reflexo da santidade dele.
receba também essa beleza que vem de Deus e que transforma essa nossa feiura de pecadores em algo belo pela graça de Deus. Eu creio que o senhor tocou num ponto muito importante quando o senhor falou assim, a gente vem e contempla, né, a beleza, a bondade de Deus, porque nós somos muito chamados hoje a contemplar o que tem de pior no mundo. Hoje nós somos muito incentivados a ver noticiários, filmes, documentários daquilo que tem de pior no ser humano. Nós somos muito tentados a contemplar essas coisas. O povo de Israel tinha essa tentação. Eles viviam no meio daquele povo que tinha imoralidade sexual, que adorava tudo que era coisa, que oferecia crianças em sacrifício para aquelas divindades horríveis. Então, se eles parassem para contemplar aquilo, é interessante, eu estava lendo hoje de manhã ainda esse texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, né? Onde ele fala de que, 3,18, ele fala assim que contemplando a grandiosidade, a bondade de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Então essa transformação, ela só vai acontecer se eu tirar tempo para manter meus olhos em Deus, naquilo que Deus faz por mim, naquilo que é puro, que é santo. Porque senão, se eu mantiver meus olhos naquilo que está nessa terra, aí fica muito complicado. Outra música, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Então, essa vivência aí é um desafio para nós hoje. Sem dúvida. A Regina coloca, tudo em Deus é perfeito. A Joyce, os filhos só sabem que os pais tinham razão a partir do momento que são pais. Demora muito, né? A Regina coloca, reconhecer a nossa natureza pecaminosa já é um meio de demonstrar a nossa necessidade de Deus para sermos transformados. E a Ivanise Daniel, ela agradece pelo estudo porque hoje ela tem compreendido as suas falhas e o quanto precisa confiar em um Deus maravilhoso e único em amor. Amém. Que bênção, viu? Obrigado por partilhar conosco isso, né? A Aparecida de Fátima diz, Deus se alegra quando o maior pecador se arrepende. E o James Araújo coloca que o desafio dos pais na educação cristã dos filhos é que as ideologias do mundo se sobrepõem aos ensinos bíblicos. E esse é o nosso próximo tópico aqui. Quando é que a idolatria pode existir na educação? A gente vê o exemplo antigo para a gente poder aprender. Né? O apóstolo Paulo diz, aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando o povo de Israel olhava para Deus, eles iam muito bem, prosperavam em tudo, dava tudo certo. Quando eles tiravam os olhos de Deus, eles caíam numa idolatria tão terrível que a gente olha e fala assim, como pode? Mas é o nosso caso hoje. Se a gente não parar para olhar para Deus, a gente vai criar deuses para nós. Todos os deuses que o ser humano cria, ele cria a sua imagem e semelhança. Tem até um autor que fala assim que os deuses gregos eram homens ampliados. Eram homens que tinham, que não morriam, tinham a imortalidade, no caso, os deuses gregos, né? Mas eles tinham poder também, mas todas as mazelas do ser humano eles possuíam. Traição, ódio, cobiça. Sim, luxúria, enfim, todas essas coisas. Porque ninguém consegue fazer um Deus maior do que a si mesmo. Porque fui eu quem fiz. Então por que vai ser tão melhor que eu? E pior ainda, qualquer coisa que eu adoro, que não seja Deus, só vai me apequenar, não vai me engrandecer, não vai me tornar uma pessoa melhor. Não vai me elevar, né? Não vai. Mas hoje nós damos, às vezes, muita importância a filosofias, a autores seculares, que parecem ter uma sabedoria muito grande, são muito inteligentes, isso é verdade. Não é? Mas eles são exaltados até uma posição de pseudo-divindades.
a gente muitas vezes, até um desafio você falar contra a ideia de alguns autores, sabia, pastor? Porque tipo assim, você se acha mais sábia, mais inteligente do que esse autor? Que tipo assim, ele é um ícone, né, no mundo de hoje. É autoridade. É autoridade. Então, a gente tem que falar, olha, é o seguinte, eu reconheço a importância que esse autor tem, mas a minha base é a palavra de Deus. E para mim, ela é mais importante. As ideias da palavra de Deus, elas são mais importantes do que a ideia desse autor. Poderia dizer então, professora, que a educação em todos os níveis, ela tem que ser desenvolvida para o cristão com um filtro. E esse filtro é o assim diz o Senhor, que está na Bíblia. Tem que ter. Porque muitas vezes você tem que fazer, como o apóstolo Paulo diz, examinar um monte de coisa, mas reter o que é bom. E isso é muito desafiador, porque é a mesma questão que Jesus, né, colocou lá em Marcos. O desafio entre palavra de Deus e tradição humana. E a tradição humana, ela é muito forte. Porque muitas vezes ela vem passada para nós por autoridades que são autoridades legítimas, que são nossos pais, muitas vezes, né? Muitas vezes autores de referência no nosso campo de estudo. Então eles têm uma autoridade, é uma autoridade legítima no sentido de que ela é aceita no mundo acadêmico, ela é aceita no mundo familiar. Então ela tem um grau de verdade. Mas que quando a gente confronta aqui com a palavra de Deus, aí não dá mais para seguir em frente com elas. Vamos falar então alguns exemplos, professor, o tempo ainda permite, de idolatria na educação. Ou quando crenças humanas criadas pelo homem se colocam acima das verdades divinas. Aqui acontece um episódio de Cristo, no capítulo 7 de Marcos, está com alguns fariseus e escribas, e aí quando ele com os discípulos, Jesus e os discípulos vão comer, esses que eram autoridades reclamam que eles comiam com mãos impuras, não que eles não lavaram as mãos antes de comer. É diferente de mão suja. Mãos sujas. Mão impura é diferente. Então eles não fizeram o ritual de lavagem. Inclusive eu conversei com uma pessoa que morou em Jerusalém 7 anos. E ela me contou o seguinte, é uma lavagem de 7 vezes, na verdade, não é aquela lavagem ensinada. Eles só fazem declaram palavras, e aí diz que quando ele estiver na rua e não puder fazer essa lavagem, ele passa a mão 3 vezes na roupa que ele está com o ritual de purificação, que é mais sujo ainda. As impurezas do ambiente estão tudo ali na roupa, né? Verdade. Aí passa a mão 3 vezes, então o problema não era a higiene, né? Era um ritual na cabeça daquela liderança. E é claro que Cristo corrige eles e chama eles de hipócritas, né? Hipócritas porque eles estavam honrando com os lábios, mas o coração estava distante, ensinando em vão, adorando, ensinando preceitos de homens e negando o mandamento de Deus com tradições humanas. Professora, há exemplos hoje no cotidiano nosso, no ambiente que vivemos, nas escolas e até na igreja, de tradição de homens, de crendices que não são apoiadas pela palavra de Deus? Infelizmente existem. Então, muitas vezes chega a ser uma distorção da palavra de Deus. Então, hoje está sendo muito comum o chamado marxismo cultural. Não deu certo, na maioria dos locais não deu certo politicamente, as ideias marxistas. Então, elas foram reelaboradas de forma a não mais necessitar da luta do proletariado contra os patrões, contra os burgueses, mas sim agora uma maneira de inculcar na sociedade os valores do marxismo, principalmente com relação à adoração a Deus, desnecessário, ópio do povo, a família é tida pelo marxismo como uma invenção burguesa. Não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Tá? Então aí entra toda essa
penca de ideologias, ideologia de gênero, entra toda essa questão da discussão sobre a autoridade, sobre liberalismo versus conservadorismo. Então, ser conservador é algo ruim. Agora, então, é liberal, não tem mais normas que sirvam para todo mundo. É a corrente existencialista, que é tipo assim, você não veio de Deus, você não tem um propósito, você foi jogado aqui no mundo, então o que você decidir, tá tudo bem. Uma questão muito que está na igreja hoje, infelizmente muito, é uma questão que veio lá dos sofistas, uma corrente filosófica ainda da Grécia Antiga, onde era uma corrente que, no período áureo, por exemplo, de Atenas, era uma cidade muito rica e as pessoas tinham que defender suas ideias para poder encaixar essas ideias. Então, essa corrente de filósofos, eles ensinavam a preço pago, você tinha que pagar para eles, para te ensinar a ter argumentos para defender qualquer ideia. Então, o critério de verdadeiro ou falso não estava na ideia em si, mas estava na forma que você conseguia defendê-la. O quanto convincente se era. Se você conseguisse me convencer que aquela ideia era boa, pronto, essa ideia era certa. Nossa. Se amanhã você precisasse convencer outro de algo totalmente contrário e você também conseguisse, aquilo era o critério de verdade. Que loucura. Hoje isso se chama relativismo. É algo que está em todo canto. Então, se você perguntar hoje, pasme, para algumas pessoas, tirar a vida dos outros é certo? Vai ter muita gente que vai lhe dizer assim, depende. Tá? Essa é a palavra-chave do relativismo, depende. Então, assim, numa situação, isso aqui é certo, mas dependendo da situação, isso vai ser errado. Sabe? Então, hoje, o assim diz o Senhor, ele está colocado em xeque em quase tudo que está ao nosso redor. Isso é terrível, isso é uma crise muito grande, porque a tradição humana entrou agora em lugar disso. Então é o que o estudioso tal fala, é o que o doutor não sei das quantas fala, o especialista, a figura do especialista hoje é algo assim que o senhor vê em todas as áreas da vida, em todas as áreas. Então, o especialista em direito, o especialista em nisso e naquilo. Então, o que o especialista fala, então tem valor, porque é especialista, entendeu? Então, isso aí está em todos, a questão do teísmo, eu coloquei aqui também. A evolução. O evolucionismo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, o propósito da gente aqui parece assim, como dizia, acho que era Sartre que falava isso, Heidegger, vai para onde você quiser. Você está largado aqui no mundo, a decisão que você tomar, você assume, entendeu? Você é responsável por você, não existe uma determinação para todo mundo. Então, você faz a sua determinação. Para mim, esse tem sido a maior herança da tradição não cristã que entrou no mundo hoje, na escola, na igreja, na família. E quantas consequências a gente tem colhido no mundo de hoje com essa idolatria da educação que sobrepõe a palavra de Deus, né? Terríveis, terríveis. O Sandoval, obrigado pela participação. Ele cita aqui Provérbios: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando ficar velho não se desviará dele. Os pais devem ser os professores dos filhos. Muito bem comentado, Sandoval. A gente não pode terceirizar aquilo que Deus confiou para nós, né? A Nira Santos diz: irmãos, Adão e Eva ensinou seus filhos a fazer o que Caim fez com Abel? Deus aborrece o pecado e ama o pecador. Eu creio assim. De fato, Caim, ele exerceu a liberdade de escolha, né, professora? Adão e Eva ensinaram o bem, o amor. Só que Caim também, como eles tiveram a liberdade de escolha de comer do fruto da árvore do bem e do mal, Caim também tinha o direito de escolher aceitar ou rejeitar as coisas que estavam diante dele. E ele preferiu rejeitar a graça de Deus, o perdão de Deus, e levou adiante o plano de matar o seu próprio irmão. Sim. Então não é que os seus pais eram responsáveis, mas ele exerceu a sua liberdade de escolha, né? Exato. Depois de grande, aí você decide. Eu tenho essa experiência triste na minha própria família.
Meus pais sempre foram pais piedosos, cristãos, que nos criaram nos caminhos de Deus, orando muito por nós, fazendo a gente ler a Bíblia, decorar. Minha mãe era até às vezes exagerava. Ela chegava pra gente e falava assim, olha, pro sábado que vem, no culto JA, que era a antiga liga, você vai falar o salmo tal, você vai falar o salmo tal, você vai falar os 10 mandamentos. A gente fala assim, mas como assim, mãe? Não, eu já falei pro diretor jovem lá que vocês vão participar e vão fazer isso. Aí tipo assim, tá bom, né? Então vamos decorar para não passar vergonha lá e tal. Mas muitos dos meus irmãos, aliás, uns 4 ou 5 pelo menos, abandonaram completamente os caminhos de Deus. Completamente, sabe? De se jogar no mundão mesmo, em vícios e tudo mais. Durante alguns anos. Todos retornaram. Todos hoje são líderes na igreja, são líderes na família, são cristãos. Amém. Que estão vivendo nos caminhos de Amém. Deus. Então, se mamãe nunca tivesse ensinado isso da maneira certa, eles não voltariam, porque não teria para onde voltar. Uhum. É essa a questão. Então, isso é válido sim. Embora, claro, vai ter casos que a pessoa vai se desviar e não vai voltar, vai ter, sem dúvida. Mas a máxima vale. Ensina. Amém. Ensina no caminho que deve andar. Até porque se você não ensinar, ele nem sequer vai ter um padrão de escolha. O meu professor orientador do meu TCC, ele era bem assim, humanista. E uma vez, como meu TCC foi na área religiosa, sobre o Hospital Belém e tal, aí um dia a gente conversou um pouco, ele falou assim, não, minha filha, eu estou criando ela sem nenhuma religião. Quando ela crescer, ela escolhe. Eu falei assim, os seus pais criaram o senhor em alguma religião? Eu falei assim, sim, criaram. Eu falei assim, o senhor não acha que isso lhe deu mais condições de escolher, até não ser religioso, do que se o senhor não tivesse referencial nenhum? O senhor não está dando referencial nenhum para sua filha. Ela nem sequer vai ter como escolher com segurança, porque ela não conhece nada. Então dá o referencial, a escolha vai ser dele, mas a gente tem essa obrigação. Então a gente tem que ensinar para dar a ele a opção de escolha, sim, né? Sim, sim. E deixar no coração dele que aquele propósito passado por você como educador vai ser o melhor. O caminho é esse. Agora você vai andar nele se você quiser. A Rosimeire coloca aqui 8 de João, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela também diz, é muito triste quando pessoas deixam de ler a Bíblia, se deixam ser transformadas por ideologias mundanas. A Bíblia é a verdade e somente Deus pode nos ajudar a seguir o caminho certo. E a Brena Muniz, ela faz um comentário muito pertinente. Tem que haver coerência entre o que falamos e como agimos, porque isso também conta muito na criação de nossos filhos, porque o que mais aparece são exemplos incoerentes que nossos filhos veem ao comparar nós com o que fazemos e com o que falamos. Professora, eu gosto de tomar banho frio. E ensino meu filho, para economizar, quando está quente, é bom poder ligar o ar-condicionado um pouquinho para resfriar o quarto. Então, para economizar energia, para ligar o ar, eu falo, toma banho frio. Aqui nós vemos um clima tão quente, é fresquinho a água. Mas tem vezes que eu coloco um pouquinho da água morna e mudo para tomar a ducha fria. E sempre falo para o meu filho, até a hora que eu tenho que desligar o disjuntor do chuveiro para ele, e ele vai muito esperto, né? E muda. E hoje ele inventou de tomar banho no nosso banheiro, na hora de vir para a igreja, se preparando. E por algum motivo a gente esqueceu o chuveiro ligado. E eu tinha acabado de tomar banho. Eu liguei bastante, saiu uma ducha forte e ficou morno, bem fraquinho, mas estava ligado. E aí ele tomou banho e falou, pai, banho quente, né? Aí ele falou, tipo assim, você me pede para tomar banho frio, mas está tomando banho quente. Eu falei, filho, realmente eu tomei uma ducha rápida e nem mudei. Mas o papai sempre toma frio. Mas aí ficou na cabeça dele, eu vou ter que ajudar a corrigir isso, né? Eu peço uma coisa para ele e na hora que ele vai lá, ele vê outra diferente. Essa questão do exemplo, coerência, ensinar uma coisa e fazer outra, é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É verdade. E Jesus foi tão coerente, né? Isso que eu fico assim, admirada. Ele pôde dizer assim, quem vê a mim, vê o Pai.
Que autoridade para dizer isso, né? Sabe? Então é assim, nossa, ele nunca fez uma vírgula daquilo que o pai não faria. Eu digo, gente, que desafio é a gente ser parecido com Jesus. Já pensou? Quem vê a mim, vê o pai. É o máximo que a gente tem que almejar. Almejar. Professora, muito obrigado. A gente chegou ao fim de mais uma lição. Foi excelente, a gente aprendeu muito. Eu creio que o que ficou claro para nós é que devemos adorar a Deus da forma certa, devemos colocar Ele como o nosso número 1, devemos tirar de cena coisas que estão ocupando o lugar de Deus e devemos colocar um filtro para que a nossa educação não crie uma posição de idolatria na nossa vida. Sim. Que os conhecimentos, os conteúdos sejam sempre subordinados ao assim diz o Senhor, conforme está na sua palavra. E eu queria dar alguns instantes para a senhora dar um recado final para quem está com a gente conectado e em seguida fazer a oração. Já agradeço e digo para todos que estão no ambiente virtual que após a fala e a oração da professora Helena, nós vamos ter a nossa carta missionária, mais uma história bem especial lá da Índia, onde vamos ver um projeto missionário para onde vão parte de nossas ofertas. E depois, então, nós teremos alguns clipes musicais e às 11 da manhã voltaremos, então, com o nosso culto com a série Testemunhos. Pastor, eu termino com esse texto que está no nosso manual aí, não é? De Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o nosso desafio, eu creio que é a cada dia, como diz no Salmo 139, né, pedir a Deus, né, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Amém. E me guia pelo caminho eterno. Amém. Então, eu creio que a educação em todos os níveis, a minha, a de adultos, de crianças, tem que nos levar a esse coração puro diante de Deus. Amém. E Deus pode transformar. Amém. Essa que é a notícia mais interessante, Amém. Mais importante, eu creio. Tá? Obrigado, professora. Oremos. Santo, santo, santo e amável Deus que nós temos, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é tão rica, revela tanta coisa, Senhor, sobre aquilo que nós devemos seguir, sobre aquilo que nós devemos fazer. Pai Santo, dá-nos um coração humilde. Muitas vezes a gente deixa de aprender coisas porque a gente acha que sabe muito. Então nos ajude a ter humildade, meu Deus, de reconhecer que para cada coisa que nós aprendemos existe um oceano ainda a ser desbravado e está aqui contido na tua santa palavra. Ajuda-nos a priorizá-la, ajuda-nos a ter assim um tempo especial para nosso relacionamento com Deus, reconhecendo que de alguma forma, seja na família, seja na comunidade, no trabalho, na igreja, nós sempre estaremos influenciando outras pessoas. E que a nossa influência seja positiva, seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Transforma o nosso coração, continua conosco durante todas as horas ainda deste santo sábado, que possamos continuar em espírito de louvor e adoração. Amém. Nós pedimos e já agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém.